Buenas, gurizada, tudo certo? Eu sou o Digão e sejam muito bem-vindos ao Digão Verso. Lembra dele? Não gostei, fiz outro. É isso. Se quer ver como foi, só acompanhar o vídeo. Então, gurizada, o que eu fiz, tá? Depois que eu fiz a Mulher Invisível, eu botei todos um ao lado do outro e eu não gostei do resultado final, tá? Então, o que eu acabei fazendo? Remodelei todo ele, tá? Foi bem simples, foi como eu já tinha feito, então eu sabia onde eram os pontos de articulação, onde não. Então, pra mim foi muito tranquilo trabalhar, tá? Isso é normal. Geralmente a gente acaba fazendo isso. Uma hora ou outra a gente mexe na peça porque a gente não gostou do resultado final. Isso é totalmente normal, tá? Vamos então. Primeiro de tudo, arranquei toda a cola que ele tinha, tá? Não joguei fora, simplesmente arranquei e guardei, porque eu vou usá-la depois. Aquela cabeça, não tinha gostado, peguei outra cabeça, tá? Cabeça de Epox também, que é baseada também na cabeça da Mulher Invisível. Então, com um lápis, vim marcando certinho onde eu ia fazer os cortes. Deixei uma marca que eu tava pensando se eu cortaria ou não, que é aquela parte do peito, tá? Por quê? Vai depender se eu ia conseguir fazer o ângulo da cintura. Se eu conseguisse fazer o ângulo da cintura, tudo certo, não precisaria cortar. Mas de qualquer jeito eu já deixei marcado. E não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo e também ativar o sininho de notificação, fechou? Agora, com o estilete de precisão, vim cortando todas as partes onde eu marquei, tá? Com exceção do peito. Serrinha, tirei a cintura. Ali, certinho. Agora a parte da coxa. Essa coxa direita, eu não cortei toda ela. Eu cortei só no que eu pudesse botar um ângulo nela, tá? A coxa esquerda, sim, eu tive que cortar toda ela porque eu ia colocar ela mais pra frente. Como se eu tivesse com o joelho dobrado. Cortando ali o antebraço também, mesma coisa. E o ombro esquerdo, tá? Cortei ali, ajustei em ângulo e colei ele em ângulo, para ele ficar com o braço um pouquinho mais para trás. A parte da perna, ali como eu falei para vocês, que eu tinha cortado ela em ângulo, tá? Cortei tanto a coxa quanto a panturrilha dele para fazer o ajuste da perna dobrada e não ficar aquela perna grossa, grotesca que às vezes aparece, tá? Já colei, já ajustei, beleza, parte da cintura para baixo tá certa. Agora, com um pedacinho de papelão, eu vou fazer aquela divisória da cintura, ele deixar um pouquinho inclinado, tá? Calculei ali mais ou menos qual era o tamanho, cortei, colei dentro, depois com a ajuda da própria tampinha da minha supercola, eu fui apertando e ajustando ela ali. Bom, depois disso, peguei e passei cola de novo, tá? E colei a parte da cintura, tá? O peito ali, eu colei ela ali, o tórax todo. Gostei, não preciso cortar o peito, fechou, é isso, tá? Cabeça foi bem simples, só colei e... perfeito, tá? Agora vamos tapar os buracos. Esse pedacinho ali eu tapei com papel alumínio, tá? Depois que eu preenchi ele com papel alumínio, eu usei a ponta do pincel, tá? O cabo do pincel, e fui apertando bem ele ali dentro, tá? Isso é só para não gastar massa, tá? Se vocês quiserem, poderiam usar massa também, não tem problema, tá? Tanto é que depois ali eu não mostrei para vocês, não cheguei a gravar, mas eu tive que dar uma ajustadinha na perna também. Como ele ficou com a coxa muito larga para fora, então eu tive que dar um talhozinho e diminuir a coxa dele ali. Ó, apertando bem. Isso é só para não gastar massa, tá, galera? Se vocês quiserem, pode usar a massa direto. Com o soprador térmico, peguei a base, tá? Como ela é toda de cola quente, então eu aqueci a cola. Não aqueci a ponto de derreter, aqueci a ponto de eu conseguir cortar com uma tesoura tranquilo, tá? Porque era muita cola ali. Então eu desmanchei toda ela. Com a tesoura eu vim, dei um talhozinho ali embaixo e abri ela, tá? Depois que eu abri toda ela, eu vou fechar de novo, só que daí eu vou fechar ela mais fechada do que já estava.
ela estava muito larga, então eu tive que estreitar ela um pouco. Com 3 hastes de balão, peguei elas e passei fita na volta, tá? Essa fita ali que vai ser a minha estrutura agora. Por que eu preciso de uma estrutura? Porque antes eu não tinha. Como o boneco tava leve, tava super tranquilo, numa posição que segurasse, show de bola, não precisa. Mas agora ele tá numa posição que ele vai ter muito peso para um lado ou para o outro. Então, por causa disso, eu tenho que fazer uma base estável, tá? Diminui ali ela, eu fico colando com a cola quente mesmo. A cola quente pega super bem na cola quente. Dica, tá, pessoal? Super cola não pega em cola quente. Tá? Ela até segura por um tempo, mas depois ela solta. Então, quando vocês forem usar cola quente, é cola quente para colar. Ali, sempre cuidando, tá? Cola quente, ela machuca. Ela machuca mais do que cola Tech Bond, por exemplo, que é as que eu uso. Então, cuidado ao usar a cola quente, tá? Agora eu comecei a botar os pedacinhos das chamas que eu tinha retirado, ó. Pra tapar todas as emendas. Por isso que eu não joguei fora antes. Como eu preciso de uma base pesada, o que eu fiz? Peguei aqueles parafusos de obra, sabe? Aquele parafuso de carro. E fui colocando dentro ali e colando, tá? Por quê? Eu preciso de uma base pesada que comporte o boneco, tá? Ou comporte a minha peça. Então, sempre vai ser uma questão de equilíbrio, tá, galera? Se vocês tiverem uma peça pesada, a base sempre vai ter que ser mais pesada que ele. Sempre, sem exceção. Às vezes vai ter uma coisinha ou outra que vocês vão conseguir botar na parte do equilíbrio. Mas equilíbrio não segura a peça, então qualquer batidinha pode derrubar a peça, tá? Então a base sempre é mais pesada que a peça final, tá? A peça que vocês vão colocar nela. Agora já vim colocando todos os detalhezinhos ali em epox, tá? Passando em epox, depois passando a água para deixar ele bem lisinho, tá? Algumas partes vocês viram que não tá liso, tá? Por que não tá liso? Porque eu vou passar cola em cima. Aí eu vou fazer detalhes de chama também. Então por isso que ele não tá muito liso em algumas partes ali, tá? Pintura chapada. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Vocês viram que eu acabei não fazendo que nem eu fiz no vídeo anterior. Que eu peguei e passei cola e depois eu pintei. Agora não. Eu vi que deu muito trabalho na hora da pintura. Então, por causa disso, eu tô pintando todo ele e depois sim eu vou passar cola para depois pintar a parte vermelha, tá? A parte de chama. Pintura chapada de 2 a 3 demãos. Fechou. Agora eu vou usar o preto ali também, umas 2 demãos para fechar direitinho. Todo o detalhamento de novo. Pincel fininho para pintar tudo direitinho. Não aconselho vocês a usar um pincel tão fino quando é uma área um pouquinho maior, tá? Vocês estragam um pincel e perdem esse pincel, tá? Então, como vocês vão fazendo movimentos repetitivos, ele vai arrancando cerda. Então sempre tem que pintar bem devagarinho. E quando chega nessas partes muito grandes, tu acaba enlouquecendo e não quer pintar devagar. Então, por causa disso, tu acaba estragando teu pincel, tá? Sempre procure usar um pincel um pouquinho maior quando for pintar ali, mas sempre de cerda mole. Cerda dura é bom só pra parte de sombreado, dry brush, tá? Pincel mole que é bom para essas pinturas, que ela deixa a pintura mais lisinha. Agora fazendo as chamas em cola quente tudo de novo. E depois que eu fiz as chamas, se vocês verem ali no lado direito da tela, na parte do braço ele já tem uma chama um pouco mais comprida. Aquilo ali também eu usei da chama anterior, tá? Só cortei e colei. Pintando tudo com vermelho base. Depois do vermelho base, eu vou usar um laranja para destacar um pouquinho o vermelho. E depois do vermelho de seco, depois do vermelho laranja seco, eu vou usar o amarelo para abrir todas as cores, tá? Sempre em questão de dry brush. Pinta, espera secar, pinta, espera secar. E depois com o pincel quase seco com amarelo, eu vou só passando ele de leve.
como se fosse tirar a poeira da peça para poder fazer o clareamento dela. Eu pintei braço, coxa, e ali vocês já viram mais ou menos o resultado com o amarelo, ó. Ali eu já passei o amarelo, acabei que perdi uns dados da câmera e não consegui fazer essa gravação para vocês, não consegui trazer ali. Mas eu já fiz os detalhes em amarelo, tá? Pintura pele. Detalhe da pintura pele, tá, galera? Eu recebi 2 perguntas no meu story do Instagram. Primeira, a questão da pintura, tá? Quando vocês forem usar em tom de pele, sempre usem a tinta o mais diluída possível, tá? Quanto mais diluída, mais limpa fica a pintura de vocês, tá? Se vocês olharem desde da primeira peça que eu fiz para agora, quanto mais diluída, mais preenchida ela fica. Claro, vai ter 2 a 3 demãos, 4 demãos, às vezes até 5 demãos para ele fechar direitinho, mas ele fica liso, tá? Detalhes ali que eu fiz em amarelo, sobrancelha, o olho dele foi um pouquinho diferenciado, tá? Eu fiz todo o vermelho primeiro, um vermelho bem escuro. Depois de quase seco, não todo seco, eu fiz uma bolinha de amarelo bem no meio, tá? Pra ele dar aquele clareamento. E depois do clareamento, eu dei mais um amarelo um pouquinho mais claro para ele abrir de vez, tá? Depois que ele abriu de vez, esperei secar tudo. E depois de seco, eu usei a tinta vermelha bem diluída na água para fazer esse sombreado do olho, tá? Como se o olho dele tivesse incandescente. Tudo feito. Tá aí o resultado novo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por verem até aqui. Agradeço demais a companhia de vocês. Não esquece, Facebook, Instagram, não esqueçam de curtir a página. Não esquece, vai lá, se inscreve, compartilha, vamos espalhar a palavra, porque tá bacana, tá cada vez melhor os resultados e eu tô curtindo pra caramba fazer isso. Valeu a todo mundo que acompanhou. Grande abraço, valeu!